perigosamente muito bom. Eu Bem doce. queria que você falasse sobre o vídeo de como... vidro? O vidro. Como domesticar humanos, que eu tô com um ser humano aqui do meu lado que eu preciso domesticá-lo. Fabi tá muito rebelde mesmo. É complicado. Como domesticar humanos? Esse vídeo, de novo, né? Eu pensei assim, queria falar sobre domesticação. Aí eu pensei, cara, como domesticar o cão? Acho que tem muita coisa já sobre isso. Meio óbvio. Tem o livro do Sapien, né? Que fala que o cão que domesticou... Muito bom o livro, né? Que domesticou o ser humano, né? Tem essa teoria. Não, pois é. Aí eu pensei, cara, e se eu fizesse o contrário? Se eu dissesse como domesticar humanos? Porque é engraçado pensar que tudo pode ser domesticado, né? Assim, questão de ser vivo, né? Então... Domesticar é tornar dócil, tornar controlável... Existem algumas características, sabe? Que é a docilidade é uma delas. E de fato, o ser humano ele é domesticado. Total, né? Se a gente for ver, por exemplo, o ser humano mais selvagem, né? De centenas de milhares de anos, era uma coisa mais bruta, sabe? E, tipo assim, a vida sedentária da gente, que a gente deixou de ser caçador-coletor, né? A gente se tornou agricultores. E aí começou a comer sempre a mesma coisa. Que é engraçado isso, né? Porque a domesticação não necessariamente torna a vida imediatamente boa, né? Não. Mas torna previsível. Tipo assim, o cara que é caçador-coletor tinha uma possibilidade de um monte de coisa pra comer. Ele tinha frutinhas, cogumelozinhos, não sei o quê. E aí encontravam a carne de um caçador, de um predador que deixou pra trás. Aí come a carne, sabe? Mel. Aí ele tem uma dieta bem legal. O caçador-coletor é até uma pessoa fit, sabe? Uma pessoa saudável mesmo. Porque o ser humano, o estilo de vida, vamos dizer assim, que o nosso corpo foi feito pra, né? Foi feito pra esse tipo de coisa. E aí a gente, de repente, não, vamos... Ficar no lugar. Vamos fazer uma plantação. Plantação, o que é isso? É pegar as plantas, botar aqui, deixar ela crescer e a gente come depois. Aí começaram a fazer isso. Cerca uns animais e deixa ali. E aí, de repente, o ser humano começou a comer as mesmas coisas sempre. Começou a comer muito carboidrato. O que é bom, né? Porque, enfim, deixa com mais energia e tal. Mas é ruim porque dá, por exemplo, problema nos dentes. Isso desenvolve menos os dentes. Tipo assim, a sua mandíbula, por exemplo, se você não usar ela tanto, ela vai ficando menor. Ela fica menor, ela não desenvolve tanto. O Cássio, então, do goleiro do Corinthians... Mastigou bastante esse menino. Mastigou bastante esse garoto aí. Em compensação, mandíbula... O mandíbula que trabalhava com a gente machucou de pouco, porque o queixozinho dele é pra dentro, né? Tem a ver isso, então? Porque, por exemplo, é como se o seu gene tivesse uma informação que fosse desenvolva a mandíbula se você usar, se você mastigar. E aí, talvez por padrão, você tenha uma mandíbula já que seja naturalmente maior ou menor, mas ela, não importa quem seja, nem o tamanho da mandíbula. Se a pessoa mastigar mais numa janela de desenvolvimento, num período crítico, né, assim, na primeira infância, talvez, você acaba desenvolvendo mais a sua mandíbula. Se você não mastigar, você fica com a mandíbula menor e aí você reduz o espaço para os dentes. E aí você começa a ter problema de quê? Dente torto, um por cima do outro. E aí não tem espaço nem para os últimos dentes aqui atrás, os sisos. Porque é engraçado pensar isso, que não existia dentista há 200 mil anos atrás. E não tinha esse problema. Hoje em dia ainda existe... Carne crua não dava cárie. Não, eu acho que é tipo assim... Eu acho que a gente consome muita comida que é mole. Mole demais, sabe? Isso é um problema. Isso é um problema. E aí isso faz com que a pessoa desenvolva menos a mandíbula e tal. E aí os caçadores-coletores, se você for ver... Até hoje existem, né, caçadores-coletores, né? Existem em todos os estilos de vida possível, né? Claro, eles não são mais tão representativos, né? Mas eles, por exemplo, se tu vê um deles, assim... você vê que os dentes dele... Também que ele não é um caçador-coletor 100% puro, né? Porque sempre acaba tendo interação, né? Mas esses caras têm os dentes perfeito, normal. Assim, não sei se é um sorriso de cinema que é milimetricamente aí já pensado, né? Ventex, né?
Mas os caras têm uns dentes corretos no lugar onde é pra ser, sabe, e tal. Porque o estilo de vida deles é ideal. Aliás, os genes que ele tem é ideal pra aquele estilo de vida. Entendi. E aí a gente abandonou esse estilo de vida. Começou a comer pouca coisa. Começou a comer pouca diversidade de alimentos. Teve problema nos dentes. Teve problema também pra digerir coisa. Teve, sei lá, problema de nutrição. Sabe? Eu acho que a grande vantagem da agricultura foi não porque a gente começou a viver mais e melhor, mas porque a gente deixou de morrer tanto. Entendi. Porque a gente tinha uma coisa que é fundamental, que é a previsibilidade da comida. E aí, tipo, ok, pode ser que o meu filho não tenha a melhor vida, pode ser que ele não viva tanto, mas ele vai viver. Do que não saber como é o dia de amanhã. Pode ter um banquete e pode ficar 3 dias sem comer. Caçador-coletor é assim, você vai andando e vai encontrando as coisas, né? É o casado e o solteiro, né?